Há duas escolas em Advaita: a escola da criação simultânea e a escola da criação gradual. Há o Advaita Tântrico, que admite três fundamentos: Jagat, Shiva e Svara, ou seja, o mundo, a alma e Deus, e que diz que esses três também são reais e que a realidade não termina com eles. Ela se estende além. Esse é o Advaita Tântrico. A realidade é ilimitada. Os três fundamentos não existem separados da realidade absoluta. Todos concordam que a realidade é onipenetrante. Assim, Deus permeia a alma. Portanto, a alma tem o ser eterno. O seu conhecimento não é limitado. O conhecimento limitado é apenas imaginado por ela. Na verdade, o conhecimento infinito é dela. Seu limite é o silêncio. Essa verdade foi revelada por Dakshinamurti. Para aqueles que ainda percebem esses três fundamentos, eles são considerados realidades. Eles são concomitantes com o ego. Realmente, as imagens dos deuses são descritas com grandes detalhes. Essa descrição aponta apenas para a realidade final. Do contrário, por que se dá o significado especial de cada detalhe também? Pense, a imagem é só um símbolo. Somente o que está além do nome e da forma é a realidade. Bhaktivedanta tem o objetivo comum da mesma verdade. Senão, como Sri Sankara, o maior expoente do Advaita, poderia cantar louvores aos deuses? Obviamente, ele fez isso conscientemente. Um questionador então explicou sinceramente que a sua fé em Bhakti e Vedanta foi abalada depois de ler alguns livros sobre certo fundador de uma religião do século XIX. Por favor, salve-me, disse ele. Conheça o ser que está aqui e agora. Você ficará firme e não vacilará. As pessoas dessa religião podem ler as mentes dos outros. Sim, isso é possível. Os seus pensamentos foram lidos por outros. Deve haver alguém para conhecer sua mente. Essa é a verdade sempre presente que deve ser realizada. A verdade não oscila. Mostre-me graça. A graça sempre é, e não é dada. Por que você considera os prós e os contras desse fundador ou outros, ser encarnações ou não? Conhece a ti mesmo. Considere tudo como verdade. Considere a dele também como a verdade. Ele pode existir além da verdade? As suas crenças podem mudar, mas não a verdade. Mostre-me a verdade da escola Siddhanta do Shivaísmo hindu. Siga as suas instruções. E então, se tiver dúvidas, você pode perguntar. A adesão a essas instruções o levará somente ao silêncio. As diferenças são percebidas apenas em objetos externos. Se você seguir suas instruções, todas as diferenças serão perdidas. Ninguém, exceto o filho de um rei, pode ser chamado de príncipe. Assim também, somente aquele que é perfeito é chamado de perfeição. Não se deve se contentar com mero discipulado, iniciação, cerimônia de rendição, etc. Esses são fenômenos externos. Nunca esqueça a verdade subjacente a todos os fenômenos. Qual é o significado do silêncio de Dakshinamurti? Muitas são as explicações dadas por estudiosos e sábios. Compreenda-o da maneira que você quiser. Levantou-se uma pergunta sobre o coração. Deve-se buscar o ser e realizá-lo. O coração fará a sua parte automaticamente.
A sede da realização é o coração. Ele não pode ser considerado interno ou externo. Bhagavan sentiu o coração como o ponto de realização em sua experiência principal ou inicial? Eu comecei a usar a palavra depois de ver a literatura sobre o assunto. Eu a correlacionei com a minha experiência. Três mulheres europeias que participaram da conferência teosófica vieram aqui e perguntaram: o esquema inteiro, o plano, é realmente bom? Ou ele é da natureza de um erro, um engano, do qual temos que fazer o melhor? O plano é realmente bom. O erro é da nossa parte. Quando corrigimos em nós mesmos, todo o esquema se torna correto. Você tem alguma fórmula para lembrarmos do que fizemos durante o sono? Nenhuma fórmula é necessária. Todo mundo tem a experiência de que dormiu felizmente e não sabia nada então. Nada mais foi experimentado. A resposta não me satisfaz. Nós vagamos no plano astral em nosso sono, mas não nos lembramos disso. O plano astral está relacionado aos sonhos, não ao sono profundo. O que você considera como a causa do sofrimento mundial? E como podemos ajudar a mudar isso, como indivíduos ou coletivamente? Realize o ser real. É tudo o que é necessário. Nós podemos apressar a nossa iluminação por meio de um serviço maior? Como não somos capazes de ajudar a nós mesmos, então devemos nos render totalmente ao Supremo. Assim, ele cuidará de nós tão bem como do mundo. O que você considera a meta? A autorrealização? Existe alguma maneira de encontrar o guru designado para cada um? A meditação intensa ocasiona isso. Eu tenho a impressão de que no sono profundo eu tenho algo parecido com o samadhi. É assim? É o eu desperto que faz as perguntas, não o eu no sono. Se você chegar ao estado de sono desperto, que é o mesmo que samadhi, enquanto ainda acordado, as dúvidas não surgirão. Samadhi é o próprio estado natural. Ele é subcorrente em todos os três estados. O ser não está nesses estados, mas esses estados estão nele. Se tivermos samadhi em nosso estado de vigília, isso persistirá no sono profundo também. A distinção entre consciência e inconsciência pertence ao reino da mente, que é transcendida pelo estado do ser real. A alma é uma entidade contínua que reencarna repetidamente, conforme a doutrina hindu, ou é uma mera massa de tendências mentais, como coloca a doutrina budista? O ser real é contínuo e inalterado. O ego reencarnante pertence ao plano inferior, ou seja, o pensamento. Isso é transcendido pela autorrealização. As reencarnações se devem a uma derivação espúria. Portanto, isso é negado pelos budistas. O estado atual se deve a uma mistura do senciente com o não senciente. Um barão do leste da Alemanha perguntou: deve haver harmonia entre o conhecimento do ser e o conhecimento do mundo. Eles devem se desenvolver lado a lado. Isso está certo? O Maharshi concorda? Sim. Há um despertar espiritual desde 1930 em todo o mundo? O Maharshi concorda? O desenvolvimento é de acordo com a sua visão. O barão perguntou se o Maharshi induziria um transe espiritual e lhe daria uma mensagem que fosse não pronunciada, mas ainda assim compreensível.
Nenhuma resposta foi dada. Mesmo sem qualquer desejo, acontecem algumas experiências estranhas para nós. De onde elas surgem? O desejo pode não estar lá agora. Basta que ele estivesse lá antes, embora esquecido por você. Agora ele está dando frutos no devido tempo. Por isso se diz que o Inanni tem Parabdha Karma. Naturalmente, isso é apenas de acordo com o ponto de vista dos outros. Jiva, a alma individual, é considerado limitado pelo karma. É assim? Deixe o karma apreciar seus frutos. Enquanto você for o fazedor, você será o desfrutador. Como se libertar do karma? Veja de quem é o karma. Você descobrirá que você não é o fazedor. Então você será livre. Isso requer a graça de Deus pela qual você deve orar a Ele, adorá-lo e meditar nele. O karma que ocorre sem esforço, que é ação involuntária, não é vinculativo. Mesmo um Inanni ou iluminado está agindo como visto por seus movimentos corporais. Não pode haver karma sem esforço ou sem intenção. Portanto, há intenção para todos. Ela é de dois tipos, vinculante e não vinculante. A vinculante deve ser abandonada e a não vinculante deve ser cultivada. Não existe resultado sem karma prévio, nem karma sem intenção prévia. Até mesmo mukti, a liberação, deve ser o resultado do esforço, enquanto persistir o senso de fazedor. Qual é o primeiro passo para a realização do ser? Por favor, me ajude com relação a isso. Não há utilidade na leitura de livros. Isso mesmo. Se o ser fosse encontrado em livros, ele já teria sido realizado. Que espanto pode ser maior do que o fato de buscarmos o ser em livros? Ele pode ser encontrado lá? Naturalmente, os livros levaram os leitores a fazer essa pergunta e procurar o ser. Os livros são totalmente inúteis. Eles podem ser queimados. Só a palavra falada é útil. Só a graça é útil. Outros falaram de acordo com seu próprio ponto de vista, até que finalmente retornaram à pergunta original. Mas Srivastava permaneceu em silêncio. Alguém perguntou sobre Nishkama Karma, a ação sem desejo, altruísta. Não houve resposta. Depois de uma hora, Srivastava subiu a montanha e alguns o seguiram, incluindo o perguntador. Havia uma vara espinhosa no caminho, que Srivastava pegou. Ele se sentou e começou a trabalhar nela. Os espinhos foram cortados e os nós suavizados, e o bastão inteiro foi polido com uma folha áspera. Toda a operação demorou cerca de 6 horas. Todos estavam admirados pela boa aparência do bastão, feito de um material espinhoso. Um menino pastor apareceu no caminho. Ele tinha perdido seu bastão e estava desolado. Srivastava imediatamente deu um novo bastão para o menino e seguiu adiante. O perguntador disse que essa era a resposta prática à sua pergunta sobre a ação sem desejo e altruísta. Havia 4 cães no ashram. Srivastava disse que aqueles cães não aceitariam nenhum alimento que não tivesse sido compartilhado por ele mesmo. Um homem colocou a questão à prova. Ele espalhou alguma comida diante deles. Eles não quiseram tocá-la. Então Srivastava, depois de um tempo, colocou um pequeno bocado dela em sua boca. Imediatamente os cães puseram-se a comer com sofreguidão e devoraram o alimento. Mais tarde, um homem trouxe 2 pavões com os olhos protegidos. Quando soltos na presença do Maharshi, eles voaram para longe. Eles foram trazidos de volta, mas ainda assim fugiram. Então Srivastava disse: Não adianta tentar mantê-los aqui. Eles não estão maduros em suas mentes como esses cães. Apesar das tentativas de manter os pavões perto do Maharshi,
eles não ficavam lá nem por um minuto. Noutra ocasião, alguém perguntou se Deus tem uma forma. Quem diz isso? Bem, se Deus não tem forma, é apropriado adorar ídolos? Deixe Deus em paz, porque Ele é desconhecido. E você? Você tem uma forma? Sim, esta é minha forma. Então você é um homem com membros de cerca de 1,60 m de altura, com barba. É assim? Certamente. Então você se encontra assim no sono profundo? Depois de acordar, eu percebo que estava dormindo. Portanto, por inferência, posso dizer que permaneci dessa maneira, no sono profundo também. Se você é o corpo, por que eles enterram o cadáver depois da morte? O corpo deve se recusar a ser enterrado. Não, eu sou a alma sutil dentro do corpo grosseiro. Então você vê que você é realmente sem forma, mas no momento você está se identificando com o corpo. Enquanto você tem forma, por que você não deveria adorar o Deus sem forma, como tendo forma? O questionador ficou desconcertado e perplexo. Como alcançar a consciência da unidade? Sendo consciência da unidade, como alcançá-la? A sua pergunta é a sua própria resposta. O que é o eu, o não eu e o eu supremo? Atman, o eu é o ser individual, e o resto é simples. O ser é sempre presente. Cada um quer conhecer o ser. Que tipo de ajuda alguém precisa para conhecer a si mesmo? As pessoas querem ver o ser como algo novo, mas ele é eterno e permanece o mesmo o tempo todo. As pessoas desejam vê-lo como uma luz ardente, por exemplo. Como pode ser assim? Ele não é luz nem escuridão. Ele é apenas como é. Ele não pode ser definido. A melhor definição é: eu sou o que eu sou. As escrituras falam do ser como sendo do tamanho de um polegar, da ponta do cabelo, de uma faísca elétrica, vasto, mais sutil que o mais sutil, etc. Elas não têm base de fato. Ele é só ser, mais diferente do real e do irreal. Ele é conhecimento, mais diferente do conhecimento e da ignorância. Como ele pode ser definido? Ele é simplesmente ser. Mais uma vez, Sri Bhagavan disse que em toda a literatura de Tayumanavar, ele preferia uma estrofe que diz: quando o ego desaparece, outro eu se manifesta espontaneamente em plena glória. Nem real, nem irreal, nem escuridão, nem luz. Ele é. Um homem disse que conhece um Siddha, alguém com poderes espirituais. Esse Siddha afirmou ter superado os defeitos do sistema de Sri Shankara, que trata apenas de transcendentalismo, e não da vida rotineira. Segundo ele, deve-se ser capaz de usar poderes sobre-humanos na vida comum, isto é, deve-se ser um Siddha para ser perfeito. Então Sri Bhagavan indicou uma estrofe das Escrituras que condena todos os poderes milagrosos. Mais adiante, ele disse que essa escritura menciona Mauna, ou silêncio, em vários lugares, mas o define em apenas um verso. O verdadeiro silêncio é considerado aquele estado que se manifesta espontaneamente após a aniquilação do ego. Esse estado está além da luz e da escuridão. Todavia é chamado de luz, já que nenhuma outra palavra adequada poderia ser encontrada para ele. Aquele que estava adormecido está acordado. Havia felicidade no sono, mas há miséria na vigília. Não havia pensamento eu no sono, mas existe agora, enquanto acordado. O estado de felicidade e de não pensamento eu no sono é sem esforço.